Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui nesse canal. Esse vídeo traz o título A Solidão, um chamado para a intimidade com Deus. Você talvez se pergunta, nossa Pedro, você está romantizando a solidão? Eu respondo para você, não estou romantizando a solidão. Inclusive a palavra do Senhor em Gênesis 2:18 diz, não é bom que o homem ande só. Só que trazendo para um outro contexto, às vezes, eu e você, a gente precisa se isolar do mundo, calar todas as vozes, menos a de Deus. Inclusive tem um hino que fala sobre isso. E o Espírito Santo, esse vídeo é inspirado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo trouxe a mim hoje. A solidão é um chamado para ouvir a voz de Deus. E você já parou para analisar que muitas das vezes você se sente sozinho, solitário, e você começa a ter um cenário de introspecção, um cenário em que você começa a olhar para suas dores, começa a olhar para suas mazelas, começa a lamber suas feridas e se sentir tão isolado, tão sozinho, tão mal, tão ignorado, tão hostilizado. Eu quero que você comece a enxergar a solidão a partir de hoje com uma ótica diferente. Comece a enxergar a solidão como um chamado para ouvir a voz do Senhor. Através da oração, a gente consegue ter uma conexão com Deus. E a oração genuína, a oração sincera, a oração que flui mesmo é aquela oração em que você está solitário. É uma oração que você não usa de máscaras na presença do Senhor. Deus tem chamado homens e mulheres para uma oração sincera, uma oração onde você deixa as máscaras de lado e começa a ser verdadeiro com Deus, a mostrar onde está doendo. Ele já sabe das tuas mazelas, Ele sabe das tuas inseguranças, mas Ele precisa que você fale dela. E o Senhor, Ele não quer só te ouvir, Ele quer ser ouvido também. Ele precisa que você comece a praticar Mateus 6,6, que diz assim: a orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai, que em secreto te responderá. Então, comece a praticar isso. A solidão muitas das vezes ela machuca. Tiveram muitos profetas que foram e viveram um ministério de solidão. O profeta Jeremias, o profeta Elias também teve seus momentos de solidão. E eles não tiveram só momentos de solidão, eles tiveram um ministério inteiro de solidão. E nem por isso eles morreram. O Senhor era glorificado através da vida deles. Começa a enxergar a solidão de uma maneira diferente, com uma ótica diferente. Eu não quero mais que você enxergue a solidão como um momento de tristeza, um momento de lamber feridas, um momento de esqueceram de mim, não tenho amigos. Quem sabe essa solidão que você passa, que você sofre, eu tenho certeza, na verdade não é um quem sabe, é Deus falando, ei, e o nosso momento? Agora é o nosso momento, eu quero falar com você. Entra no seu quarto, tranque a porta e ore em secreto que eu te responderei, assim como está escrito em Mateus 6,6. A solidão, ela não é para te machucar, ela não é para te ferir, ela é para te fortalecer, ela é para fazer você entender o teu chamado. Às vezes, Deus, Ele nos tira do meio da multidão porque Ele precisa falar coisas secretas a mim e a você. E as vozes, os barulhos internos, os barulhos externos, os barulhos que a gente passa no nosso dia a dia, a multidão, ela sufoca a voz do Senhor dentro de nós. A nossa voz interna, os nossos gritos internos, as nossas mazelas também sufocam a voz do Senhor dentro de nós. Eu estou chamando você para sair desse vitimismo, dessa solidão, desse ego, desse eu. Para de ouvir só a voz do eu dentro de você. Eu estou triste, eu passei por isso, eu estou solitário. Passe a enxergar essa solidão de uma maneira diferente. Passe a enxergar essa solidão como um chamado para você ouvir a voz do seu Senhor. Um chamado para você ouvir instruções.
Dentro de você há uma voz que ecoa, há uma voz que quer ser ouvida, é a voz do Espírito Santo, é a voz de Deus. Ele quer ser ouvido e ele está dentro de você. Agora, como que Deus está dentro de mim, Pedro? Como que Deus está dentro de mim? E eu te respondo nesse momento. Ele está dentro de você porque Ele é vida. Ele é vida eterna. E Ele está dentro de você desde o momento em que foi soprado vida em você. Sem Ele não há existência. A sua existência vem a partir de Deus. E se você está de pé, se você está vivo, é porque Ele está vivendo dentro de você. Deus é vida. E há uma voz que ecoa dentro de você querendo ser ouvida, querendo ser compreendida, querendo ser enxergada. Para de abafar a voz de Deus dentro de você. Para de enxergar a solidão como um momento de tristeza, como um momento em que você foi arrastado para uma tristeza interna. Pare de vitimismo, saia desse vitimismo interno. Inclusive, vitimismo é um pecado. O Senhor não está te maltratando, não está te machucando. Ele não quer te ferir. Ele quer ser ouvido. Ele quer ser compreendido. Ele quer que você entenda que você não está só. Mas a gente vive em momentos de barulho interno, de preenchimento de vazio. Sabe esse vazio que está aí dentro de você? Ele precisa ser preenchido com uma voz que já está em você. E essa voz quer fazer morada em você, quer fazer morada eterna. O Espírito Santo quer morar em você. Aleluia. E você se pergunta às vezes, mas e como que eu vou viver uma vida solitária e vou desenvolver algo para Deus? Se para criar, se para co-criar, eu preciso estar no meio de pessoas, eu preciso estar no meio de grandes amigos, de grandes influências. E eu te respondo, as grandes influências, elas não vão mudar o que Deus tem para fazer na sua vida. Mefibosete, em 2 Samuel 9, ele estava na terra de Lodebar. Ele viveu uma vida no esquecimento, uma vida na solidão lá em Lodebar. E ele não ficou a vida inteira lá. O que eu quero dizer para você, não importa o lugar onde você esteja, não importa a solidão que você está vivendo. Quando Deus quer, Ele alinha as coisas. Ele vai te chamar de Lodebar. Lodebar é um lugar onde você aprende a se conhecer, onde você aprende a ouvir a voz do seu mestre. Lodebar é um teste. Lodebar não é para te matar, é para te forjar, é para te fortalecer. Como que Deus vai confiar grandes coisas na sua mão se você não vai estar preparado para segurar essas grandes coisas? O que eu quero dizer para você é que não importa o lugar onde você está, porque quando Deus ele tem um chamado na tua vida, não importa se você não tem grandes amigos, não importa se você não tem grandes influências, se você não está no meio, Ele vai alinhar as coisas, não se preocupe. Mefibosete é um grande exemplo disso. Houve um momento em que Mefibosete foi chamado de Lodebar. E a história dele foi vista. Ele foi reconhecido. Só que ele acolheu a solidão. Ele viveu a solidão. Ele viveu em Lodebar. Ele aceitou Lodebar. Enquanto eu e você reclamamos de Lodebar, reclamamos da solidão, a gente não vai ouvir a voz do nosso mestre. A gente não vai ouvir o alinhamento que ele tem para nós. Os grandes profetas tiveram momentos, senão uma vida ministerial de solidão. A solidão gera conhecimento interno, gera conexão e nos faz olhar além das nossas dores, além das nossas mazelas, além do nosso umbigo. A solidão, mais que lamber feridas e reclamar das nossas dores, é aprender a ouvir a voz de Deus. A solidão não está nos chamando para o vitimismo.
solitário, a sofrência interna, inclusive esse vitimismo, como eu já citei aqui, é pecado. Na solidão podemos calar a voz do nosso eu e ouvir a voz dele. Quase sempre o barulho de muitas pessoas e até mesmo o nosso barulho interno abafa a voz de Deus em nós. A solidão não é um chamado para olhar as nossas mazelas e lamber essas nossas feridas. É um chamado para ouvir uma voz maior que ecoa dentro de cada um de nós. Essa voz é Deus em essência, é Deus em nós. Ele habita em você, através de você, através do sopro que Ele soprou em você. Deus está em você, mas precisamos reconhecê-lo, aceitá-lo em nós, para além de habitar em nós, Ele fazer morada em nós. Nós somos templos, casas, moradas do Espírito Santo, casas que precisam ser reformadas, transformadas todos os dias. Mas para isso, precisamos reconhecer a voz dele em nós. E isso é para que ele seja louvado através das nossas vidas e glorificado. Nós somos casas, casas em transformação.